O apóstolo Paulo realizou várias viagens em Roma, e no ano 50 depois de Cristo já existia uma importante comunidade cristã, e em todas as partes o cristianismo se tornava cada vez mais popular. O cristianismo passou a se diferenciar do judaísmo por volta do ano 90 depois de Cristo, quando surgiu o judaísmo rabínico após a destruição do Segundo Templo. Os romanos sempre tinham tido o politeísmo como crença oficial do Estado, ou seja, a adoração a várias divindades, com elementos que combinaram influências de várias culturas. Desse modo, em sua origem, crenças como etruscas, gregas e orientais foram sendo incorporadas aos costumes já tradicionais. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses, como, por exemplo, Júpiter, pai dos deuses, equivalente a Zeus, divindade grega. A noção de nossa sociedade de tradição judaico-cristã quanto à necessidade da religião ser ligada a rituais da fé, algo que não era levado em conta pelo povo romano. Para eles, os deuses simplesmente existiam, não havia necessidade de questionar. Durante séculos esta religião foi compatível com crenças dos povos conquistados, cujas divindades eram ajustadas às dos romanos ou adotadas para o panteão romano. Isso não poderia ser adaptado ao sistema religioso do Estado romano, que se estendia por todo o Império. A expansão maciça dos cristãos, em muitas províncias de Roma, e sua recusa ao culto imposto pelo Estado e ao imperador, foi vista como uma ameaça não apenas para o culto do imperador, mas para o próprio Estado, levando à perseguição, oficializada por Nero, que culpou os cristãos pelo incêndio de Roma. Uma nova perseguição aconteceu em meados do terceiro século, quando, devido às conversões, todo o povo foi atacado em todo o Império. Ao contrário das perseguições isoladas que tinham acontecido anteriormente, essa atitude foi inaugurada pelo imperador Décio no ano 249 a 251 d.C. As autoridades imperiais, convencidas de que os cristãos não poderiam mais existir, desejavam a destruição do cristianismo. Porém, esta solução demonstrou-se ilusória. O próximo imperador Diocleciano, entre ano 284 a 305 d.C., e os tetrarcas falhariam na última e mais sangrenta perseguição para aniquilar os cristãos. No começo do século IV d.C., o Império Romano enfrentou uma das maiores crises da sua história. Ele agora era tão imenso que havia sido subdividido entre 4 imperadores, 2 no Ocidente e 2 no Oriente. Como ratos no lixo, eles brigavam por poder. Amanhã marcharemos em Roma! Eu sou Roma. Constantino é meu inimigo. Matando-o, nós estaremos livres. Um homem tentaria unir o Império. Um Império! Um Deus! Um Imperador! O mundo conhecerá o nome Constantino. Constantino mudaria a imagem do Império e deixaria o maior legado entre todos os imperadores de Roma. Uma nova religião mundial. O exército de Roma marcha em nome do único Deus verdadeiro! O cristianismo. Constantino. Este filme retrata fatos reais e personagens reais. É baseado em relatos de escritores do mundo romano. E foi escrito com a orientação de historiadores modernos. Preparem-se! Peguem as armas!
Nós vamos vencer! No século III, Roma enfrentava lutas internas e invasões bárbaras. Mas em 295 d.C., surgiu um novo e poderoso imperador para salvar o império. Seu nome era Diocleciano. O que Diocleciano optou por fazer foi lidar com diversas preocupações e vários desafios que o império enfrentava no terceiro século. Um novo elemento de Diocleciano foi a redefinição da defesa das fronteiras. O imperador Diocleciano criou um exército móvel sempre disponível a enviar reforços para as fronteiras vulneráveis. Um dos soldados mais capazes era o jovem Constantino, de 17 anos. Já! Ele era um soldado que se destacava, isto é, ele era muito corajoso na batalha e realizava todo tipo de feitos muito ousados. Os sinais da grandeza de Constantino não passaram despercebidos. Diocleciano mantinha o jovem soldado por perto, demonstrando o desejo de preparar Constantino para uma posição de poder no império. Diocleciano também dividiu o império entre 4 co-imperadores. Um na Ilíria, outro na Itália, o pai de Constantino na Gália e o imperador Diocleciano na Nicomédia, situada na Ásia Menor. Nicomédia, 302 d.C. Diocleciano sabia que os co-imperadores podiam se rebelar. Por isso, manteve os filhos deles em sua corte, inclusive Constantino, treinando-os como soldados sob vigilância estrita. Constantino foi enviado para a corte de Diocleciano para obter a educação certa para um membro da classe superior, educação literária e educação filosófica. Ele aprendeu grego, que não sabia ainda, mas o mais importante foi sua educação militar. Venha cá. Porém, a vida de Constantino na corte não era fácil. Diocleciano reinava com mão de ferro como imperador e como figura paterna. Ele começou a reinar cada vez mais por meio de toda uma série de éditos extremamente moralizadores e estritos, dizendo às pessoas o que fazer, falando como ser o melhor cidadão e assim por diante. Leve esta oferenda. Vá. Diocleciano exigia que todos, inclusive Constantino, fizessem sacrifícios, pois, acima de tudo, Diocleciano acreditava que a unidade do império dependia dos deuses pagãos. Mas outra religião está atraindo os romanos e ameaçando os planos de Diocleciano. Seus devotos adoram Jesus Cristo, o Filho de um novo Deus. A igreja cresceu em devotos e também ficou muito rica. E na época tinha muitas propriedades. A igreja era uma instituição que florescia no Império Romano. Diocleciano acreditava que essa instituição era uma ameaça a Roma. Ele se preocupava muito com a saúde do Estado. A força de Roma estava ligada com a religião romana. E os cristãos ameaçavam isso. Os cristãos haviam sido tolerados por quase 40 anos. Constituíam uma grande porcentagem da população das cidades. E certamente havia cristãos no exército e também na corte imperial. Diocleciano exigiu que todos os soldados do império oferecessem sacrifícios aos deuses romanos, mas muitos cristãos se recusaram. Diocleciano acreditava que tudo o que interferisse com a proteção dos deuses romanos era uma ameaça genuína ao Estado e poderia destruir o império. Poderia destruir o Estado e, pelo interior, era assim que ele via os cristãos no exército. A desobediência ao édito imperial era punida com a morte.
Constantino era forçado a testemunhar essa brutalidade e percebia o medo e a discórdia que as reformas de Diocleciano provocavam. Não demorou para que a discórdia se espalhasse além do exército. O futuro imperador Constantino nasceu em Nis, na atual Sérvia, no ano de 272 d.C. Sua mãe, Helena, era a filha de um dono de albergue. Seu pai, Flávio Constantino, era um ambicioso oficial do exército. Flávio Constantino ficava ausente por longos períodos, lutando nas problemáticas fronteiras do império. O jovem Constantino quase não o via. O mundo de Constantino era um mundo de conflito armado, onde o exército das fronteiras era importante e decidia quem se tornaria o imperador. Isso é completamente diferente do mundo de Adriano, onde havia uma sociedade, podemos dizer, mais civilizada e culta, onde a paz e a prosperidade passavam desapercebidas, o que não acontecia no terceiro século. Nós sabemos muito pouco sobre a infância de Constantino. Uma educação padrão, pagã e militar. Um filho cujo pai é um comandante que está sempre ausente, lutando nas fronteiras. Uma criança que é criada sem a presença do pai, mas com grande influência militar. Um garoto durão se preparando para a guerra. Quando Constantino ainda era adolescente, seu pai fez uma grande jogada política. Ele apoiou Dioclécio, o comandante da segurança imperial, num plano para destronar o jovem imperador Numérico. O plano deu certo. Dioclécio provou ser um político corajoso e notável. Ele decidiu que a única maneira de preservar o império e sua posição seria dividindo o poder. Ele indicou um confiável aliado, Maximiliano, para ser o co-imperador. Ambos adotaram o nome de Augusto, o nome do primeiro imperador de Roma. Dioclécio era o Augusto principal, na metade leste do império. Seu colega Maximiliano era o Augusto secundário, no oeste. O pai de Constantino era um político oportunista. Ele abandonou sua esposa Helena e se casou com uma enteada de Maximiliano. Foi uma jogada inteligente. Depois de 4 anos, Dioclécio decidiu que mesmo 2 homens no poder não conseguiriam administrar o império. Ele criou a Tetrarquia, um governo por 4 membros. Cada Augusto escolheria um representante sob o título de César. Dioclécio escolheu Galério. Maximiliano escolheu seu novo genro, Flávio Constantino. A realização de Dioclécio é, de certa forma, paradoxal. É o reconhecimento de que, para se conquistar a união, você tem que começar com a divisão. Dividir o império em 4 áreas facilitou a distribuição das tropas pelas fronteiras. Eu acho que o alvo de Dioclécio era a união, mas ele percebeu que dividindo o império em 4 unidades separadas era o caminho. Um na Ilíria, outro na Itália, o pai de Constantino na Gália e o imperador Diocleciano na Nicomédia, situada na Ásia Menor. Roma havia deixado de ser a sede do poder imperial. Estava longe das fronteiras e fora desbancada por cidades mais estratégicas, onde os 4 homens se estabeleceram. Constantino, aos 21 anos, logo se envolveria em intrigas imperiais. Seu pai havia lhe pedido para fazer um outro casamento político, com outra filha de Maximiliano. Mas Constantino se recusou. Ele queria fazer sua própria escolha. Mas as ordens de Dioclécio não podiam ser recusadas. Ele levou Constantino como refém para garantir sua fidelidade. O teimoso Constantino viajou para Nicomédia, a corte de Dioclécio,
o verdadeiro coração do poder imperial. Ele tinha uma excessiva ambição pela glória. Eutrópio. Dioclécio estava confiante de que seu governo, com 4 representantes, estabilizaria o império. Ele então ordenou que suas legiões atacassem. Galério, seu representante, foi mandado em campanha contra os samaritanos, que moravam do outro lado do rio Danúbio. Constantino foi com ele e logo se sobressaiu na batalha. Quando Constantino, ainda jovem, estava servindo na cavalaria contra os samaritanos, ele agarrou pelos cabelos um furioso selvagem e o atirou aos pés do imperador Galério. O imperador o mandou para um pântano, onde ele seguiu cavalgando, chegando até o inimigo, matando vários e conquistando a vitória. Anônimo. Constantino, ao lado de Galério, marchou rumo ao leste, chegando ao Império Persa. Foi uma campanha triunfante, culminada com a conquista da magnífica capital de Ctesifon. Constantino retornou a Nicomédia com a reputação de corajoso comandante. O imperador Dioclécio resolveu ser prudente em relação a este astro em ascensão. A posição de Constantino era muito perigosa. Ele provavelmente tinha vários inimigos. Diocleciano não queria ter dinastias. Então, por um lado, ele poderia usar Constantino, mas por outro lado, ele tinha que ser vigiado, porque ele poderia ser um foco de um plano contra Diocleciano. Diocleciano ficava de olho nele. Pode até se dizer que ele o treinava e ao mesmo tempo o vigiava. No grande palácio de Diocleciano, Constantino assistiu às preparações para uma nova campanha. O novo inimigo era uma seita religiosa, o cristianismo. É muito difícil saber que proporção da população nessa época era cristã. Existem opiniões diferentes, mas não era mais do que 10%, mas provavelmente uns 2%, pouca coisa. Mas aparentemente eles estavam concentrados em cidades, principalmente nas cidades do leste, onde se falava grego, e no círculo de alguns membros proeminentes do governo. Então, talvez eles tenham tido um impacto desproporcional. O cristianismo vinha crescendo regularmente desde sua fundação 3 séculos antes. O problema com os cristãos é que eles negavam a existência de qualquer outra divindade. Diocleciano, convencido de que seus deuses o ajudaram a estabilizar o império, queria que todos os habitantes do império, todos, sem exceção, adorassem seus deuses. Existia um acordo. Você me adora, eu te ajudo. Os cristãos quebraram esse acordo. Dioclécio, encorajado por seu cruel representante Galério, ordenou a perseguição aos cristãos. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano emitiu um édito que iniciou a grande perseguição contra os cristãos. A emissão do édito da perseguição provocou uma cultura de crueldade administrativa. Os oficiais romanos que aplicavam o édito quando encontravam resistência deviam levar os acusados ao tribunal, torturá-los para obter provas e obrigá-los a renunciar publicamente ao cristianismo. A grande perseguição marcou o início da Era dos Mártires. Todos os cristãos que proclamassem sua fé em público eram condenados à morte. De muitas maneiras, a perseguição de Diocleciano foi muito além das anteriores. O imperador romano chegou muito perto de destruir o sistema.
Depois de 30 anos no poder, a saúde de Diocleciano começou a enfraquecer. Ele decidiu descansar e nomeou Galério como imperador do leste. O pai de Constantino se tornou um Augusto e governador do oeste. Constantino esperava ser um dos novos Césares. Flávio Constantino tinha um filho, Constantino, um jovem da mais alta integridade, digno de ser um César. Sua presença marcante e agradável, sua capacidade militar e sua extraordinária amabilidade fizeram dele objeto da afeição dos soldados e a escolha dos cidadãos. Lactânio. Galério não queria permitir uma dinastia rival no oeste. E Constantino não foi o escolhido. Seu pai temia por sua segurança e pediu para que Galério deixasse ir embora. O pedido foi negado. Ele enfrentava uma crise. Seu pai era agora um Augusto, um dos imperadores principais, mas Constantino não tinha uma posição oficial. Sua vida estava em perigo. Mas quando Diocleciano adoeceu e renunciou, Constantino ficou surpreso ao ser afastado da sucessão. Diocleciano parecia perceber que Constantino podia ser uma ameaça. Constantino lutara com Diocleciano e fizera um bom trabalho nas batalhas. As fontes dizem que, no fim de sua vida, Diocleciano havia de fato prendido Constantino em sua corte. Isso para impedir que ele voltasse à corte de seu pai e comandasse os exércitos dele. Porém, sem nada que o prendesse ao Oriente, Constantino resolveu dirigir seu destino e fugir ao jugo de Diocleciano. Constantino viajou da Nicomédia para Bolonha, na Gália, a fim de encontrar o pai que governava a Espanha, Gália e a Britânia. Constantino partiu apressadamente e seguiu seu caminho, se livrando dos cavalos, dos postos públicos por onde passava. Lactânio. O imperador Constâncio, pai de Constantino, estava velho e doente e sentia a falta do filho. Mas em 305 d.C., Constantino reencontrou-se com o pai, um homem cuja natureza era mais similar à sua do que a de Diocleciano jamais fora. Que bom te ver, meu pai. Seja bem-vindo. Constantino descobriu que o pai era um líder compassivo. Constâncio governava a Espanha, Gália e Britânia, ameaçada pelos bárbaros pictos. Em 305 d.C., ele e Constantino foram de Bolonha para a Britânia para sufocar a rebelião. Os pictos eram uma tribo feroz do território onde hoje fica a Escócia e que atacava a Britânia. Eles eram um sério desafio em batalha para Constantino e seu pai. Esses vizinhos bárbaros do século IV eram mais bem organizados do que haviam sido em gerações anteriores. Os exércitos romanos enfrentaram batalhas mais difíceis do que antes na Europa. Para piorar as coisas, a saúde do imperador Constâncio estava abalada. O fato de um imperador que claramente estava doente na época em que foi com o filho enfrentar o perigo dos pictos ter ido nesta campanha é outra indicação de como a ameaça era séria. Com a doença do imperador, coube a Constantino liderar as tropas do pai e garantir a vitória na batalha. Quando Constantino juntou-se ao pai no Ocidente, Constâncio garantiu que ele assumisse um lugar nos altos escalões de comando, que lutasse com o exército,
que os soldados o conhecessem e que ele tivesse em um lugar natural na administração do Império Ocidental. Essa sempre foi a expectativa de Constâncio. Com seus feitos militares, Constantino conquistou a lealdade do exército, mas a vitória não pôde salvar a vida do pai que Constantino havia acabado de conhecer. York, Britânia, 306 depois de Cristo. Quando seu pai morreu, o exército admirava Constantino, e ele foi imediatamente proclamado imperador. De certo modo, isso é um evento natural. Era um exército que conhecia o pai de Constantino, que respeitava o pai de Constantino e que conhecia o filho também. Eles sabiam o que esperar de Constantino. Em um império em que a morte de um governante costumava provocar violência e jogos de poder, a proclamação de Constantino foi pacífica e tranquila. Constantino, o novo imperador da Bretanha e da Gália. Sem o consentimento de Galério, Constantino aceitou a oferta da legião. Com seu filho Crispo e sua segunda esposa Fausta, ele retornou à capital de seu pai, Trier. Para um usurpador, o futuro era incerto. A posição de Constantino era delicada. Ele fora aclamado somente pelas tropas da Bretanha e, afinal de contas, ainda tinha todo o resto do império. O que ele precisava era de legitimidade. Constantino, aos 34 anos, agiu rapidamente para estabelecer autoridade. Ele imediatamente declarou-se contra a perseguição aos cristãos. Mandou soltar todos os prisioneiros. Com isso, assegurou o apoio de uma importante minoria. Eu vejo um processo gradual de mudança religiosa. Constantino descobrindo mais sobre o cristianismo, pensando no que os cristãos poderiam fazer por ele, e lembrando da capacidade de resistência, da coragem mostrada por cada cristão que foi martirizado. Aí estava uma religião que talvez funcionasse para ele. Constantino então resolveu reagir. Quando os francos atacaram a Gália em 306 depois de Cristo, Constantino foi para o sul para lutar contra eles e enfrentar seu primeiro desafio como imperador. Os francos compreenderam que a morte de Constâncio era uma oportunidade e quiseram aproveitá-la. Porém, Constantino demonstrou muita capacidade como comandante e impediu essa invasão. Constantino não demorou para provar seu valor como imperador. O imperador devia comandar pessoalmente o exército e, com frequência, devia comandar na frente de batalha. Constantino parece ter sido um soldado de frente de batalha muito capaz. Ele era visto liderando as cargas de cavalaria nas batalhas e era muito hábil na tática. Ele também era inteligente e sabia que para se estabelecer no poder precisava da confiança do povo. A captura dos líderes francos foi a oportunidade perfeita para isso. Constantino desfilou com os prisioneiros bárbaros pelas ruas de Trier, na Alemanha atual, para mostrar ao povo que ele os protegeria. Constantino, que estava governando a Gália com sucesso, expulsou os francos e alemães num grande massacre, capturando seu num magnífico espetáculo, entregues às bestas selvagens. Eutrópio.
Ele lutou contra os francos e temos evidências de que ele capturou alguns reis francos que foram exibidos pelas ruas da cidade para agradar ao povo da Gália. Por fim, os bárbaros foram atirados às feras, enviando uma mensagem clara de que Constantino não toleraria ameaças ao Império Romano. Ele estava operando seguindo as regras da tetrarquia. E eu acredito que ele se via como um habilidoso e poderoso tetrarca, um governante de parte do mundo romano. Mas na medida que seu governo sucedia, sua ambição e sua autoconfiança também aumentavam. Mas em 306 d.C., o Império foi ameaçado por um usurpador chamado Maxêncio, que tomou o poder em Roma, proclamou-se imperador e controlou a Itália e o norte da África. O usurpador Maxêncio conseguiu apoio ao prometer diminuir impostos e distribuir grãos ao povo de Roma. Como Constantino, ele era filho de um ex-co-imperador. Constantino foi proclamado imperador pelas tropas em julho de 306 e Maxêncio ficou em Roma, pensando, bom, ele é imperador, eu também quero ser imperador. E então o que houve é que no final de 306, ele se proclamou imperador. Mas ao contrário de Constantino, Maxêncio não tinha direito ao trono. Ele atacou, aprisionou e assassinou o legítimo co-imperador da Itália. Não demorou para que o povo descobrisse que suas promessas eram mentiras. Em 311 d.C., os romanos se revoltaram quando os grãos e os cortes nos impostos só beneficiaram os ricos. Os cidadãos comuns tinham de roubar para sobreviver. Maxêncio não era um líder popular. Ele era um líder muito cruel. Abafava as revoltas com muita violência. Circulavam boatos de que ele seduzia as filhas dos senadores, havia problemas com o suprimento de grãos e os impostos haviam aumentado ainda mais. A revolta desesperada do povo de Roma foi uma oportunidade para Constantino. Para salvar o povo de Roma e expandir seu domínio para a Itália, Constantino foi da Gália para Milão a fim de firmar um acordo com outro co-imperador, Licínio. Milão, Itália, 311 d.C. O acordo visava consolidar o poder. Vou lhe mostrar o mapa. Combinado? Então está combinado. Para selar a aliança, Licínio casou-se com a irmã de Constantino. Bem-vinda. Constantino soube jogar. Ele era uma pessoa extremamente ambiciosa e não havia um caminho para o poder que ele não soubesse abrir. Isso significa que no início ele fez todo tipo de manipulação para conseguir se manter no poder. Licínio e Constantino enganaram o co-imperador do Oriente dizendo que apenas queriam derrubar Maxêncio. Este é um bom plano. Constantino quis tirar vantagem da situação e começou a chamar Maxêncio de imperador ilegítimo e usurpador. Constantino justificou a invasão contra Maxêncio como uma luta necessária para expulsar um tirano da cidade de Roma. Enquanto Licínio defendia a fronteira norte do Império contra os invasores bárbaros, Constantino marchou para Roma, sitiando a cidade onde Maxêncio se escondia. No outono de 312 d.C., o exército de Constantino estava acampado a 65 quilômetros ao norte de Roma. Um dos dois imperadores do Ocidente, Constantino se preparava para a batalha decisiva contra seu rival Magêncio.
Magêncio retirou suas tropas. A estrada está livre. Senhores, essa é a investida final. Amanhã marcharemos em Roma. Majestade, com todo o respeito, não deveríamos esperar por reforços? Não. Eles podem chegar em 3 semanas. 3 semanas? Roma não pode esperar 3 semanas! Eu sei que está cansado, que os soldados estão exaustos, sei que Magêncio está em maior número, mas a questão não é número, a questão não são os soldados, a questão é Roma! A cidade dos nossos antepassados! Estão comigo! Estão comigo! Viajando com Constantino, estavam seguidores de uma nova e crescente religião. Irmãos em Cristo, ele vai marchar amanhã. Chegaremos às muralhas de Roma em poucos dias. O inimigo de Constantino, o imperador Magêncio, tomou a cidade de Roma. Durante 6 anos, a capital do império padecia sob seu governo tirânico. Agora que Constantino se aproximava, Magêncio foi se consultar com os deuses tradicionais de Roma, Júpiter, Apolo e Marte. Dentro das muralhas de Roma, Maxêncio, um pagão devoto, baseou sua estratégia nas vísceras de cordeiro lidas pelo sacerdote. Quando se tratava de uma luta, Maxêncio queria ter algum tipo de proteção divina. E seguiu os procedimentos que qualquer bom imperador romano seguiria para obter proteção. Desesperado para saber se deveria esperar por Constantino ou enfrentá-lo em batalha, Maxêncio buscou orientação nas profecias sibilinas. Uma das fontes que Maxêncio consultou foram as profecias sibilinas, que eram livros de profecias mantidos pelas associações de sacerdotes romanos. E os sacerdotes investigavam determinadas questões consultando um oráculo. Bom, esse foi um oráculo que lhe disse que um inimigo de Roma morrerá hoje. Por essa razão, parece que Maxêncio mudou seu plano e tomou a decisão de não esperar por Constantino. Ele preferiu enfrentar Constantino em batalha. Supondo que Constantino fosse o inimigo de Roma mencionado no oráculo, Maxêncio preparou-se para a guerra. Preparem-se! Nós vamos vencer! O historiador Eusébio de Cesareia registrou o que aconteceu conforme lhe foi contado pelo próprio Constantino. Ao redor do meio-dia, quando começava o entardecer, ele viu nos céus o sinal de uma cruz luminosa. Ela estava acima do sol e tinha a inscrição "Conquiste com isto". Ele viu um facho de luz em forma de cruz, onde estava inscrita a vitória. A aparição deste sinal o deixou impressionado. A mente do imperador foi fortalecida por essa aparição divina e milagrosa. Sócrates Escolásticos. Para a minoria cristã do seu exército, a declaração de Constantino foi um momento de inspiração. Os restantes acreditavam que o Deus do imperador traria vitória. O que ele afirmou ter visto era um símbolo que parecia ser uma cruz com um tipo de P no alto, mas com as letras Kairo, que eram as 2 primeiras letras do nome de Cristo em grego. E existem outras fontes que dizem que ele também ouviu uma voz ao mesmo tempo que disse que ele conquistaria com esse sinal. Peguem as armas! Constantino ordenou aos soldados que colocassem Kairo em seus escudos e estandartes, transformando o símbolo cristão de objeto de perseguição em sinal de honra. E assim lutaremos!
E o símbolo? Por que não fizeram o que eu mandei? Bato. Majestade, os soldados ficaram com medo que Júpiter pudesse matá-los. Eu morri? Por acaso eu estou morto? Peitem! Todos vocês! Agora! A decisão de Constantino de lutar com um símbolo cristão era realmente chocante. Depressa, depressa! Peitem! Por centenas de anos, os soldados romanos saíram para a batalha sob a bandeira de seus deuses tradicionais. Nunca desistam! Constantino assumiu o deus que anteriormente fora rejeitado como sua força divina, como seu poder de vitória. Ao assumir o deus cristão que havia sido perseguido pelos imperadores anteriores, Constantino fez algo muito revolucionário. Com a conversão, Constantino transformou a batalha contra o pagão Maxêncio em um teste de religiões. Constantino encontrou Maxêncio na ponte Milvio, que cruza o rio Tibre, e era o único obstáculo entre Constantino e a estrada que levava a Roma. Embora em menor número que o exército de Maxêncio, os soldados de Constantino, marcados com a cruz de Cristo, enfrentaram a batalha com coragem. A batalha da Ponte Milvio foi muito importante. As forças foram dispostas uma contra a outra e, apesar das vantagens numéricas, o exército de Maxêncio foi empurrado por Constantino para o rio. Nunca desistam! O destino de Maxêncio foi selado nas margens do rio Tibre. Constantino forçou Maxêncio a lutar com o Tibre nas costas. Era uma posição terrível para estar e, conforme as forças de Constantino pressionaram, o exército de Maxêncio se dispersou. Sem opção, o usurpador Maxêncio fugiu com seus homens e tentou atravessar o rio Tibre a nado. Mas a armadura pesada impediu que Maxêncio sobrevivesse ao rio. Dias mais tarde, seu corpo inchado foi retirado do Tibre, comprovando a queda do regime usurpador. Constantino obteve uma importante vitória na Ponte Milvio, que eliminou a oposição de Maxêncio e deu a Constantino o controle de metade do império, inclusive da rica província da Itália. O destino de Maxêncio era um lembrete da força de Constantino e do que esperava aqueles que ousassem opor-se a ele. Constantino deu-se ao trabalho de dragar o corpo para desfilar com a cabeça por Roma e depois enviá-la ao norte da África para mostrar que o imperador estava morto e que Constantino tinha assumido o poder. A vitória sobre Maxêncio também provou a Constantino que o deus cristão era mais poderoso que os deuses pagãos do inimigo. Com a derrota de Maxêncio, todo o Império Ocidental pertencia a Constantino. Como combinado, ele deixou o Oriente para Licínio. Roma, 29 de outubro de 312 BC. O que é isso? Cadê a águia? Esse aí é um símbolo cristão. Eu não entendo.
General. Imperador. Imperador, eu sou o senador Bassiano. Tenho uma certa influência no Senado, caso precise de ajuda. Cidadãos de Roma! Eu vim para libertar, não para conquistar. Magêncio está morto! Seu sofrimento chegou ao fim. Eu devolvo tudo o que Magêncio roubou de vocês. Suas terras, seus privilégios, sua honra. Ao Senado, eu devolvo a antiga autoridade. Roma!